Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos à nossa aula de hoje. Vamos lá esperar o pessoal chegar. Bom, pessoal, porque esse horário é... Vamos lá. Hoje vamos falar sobre os millennials. Essa geração aí que vai ser o futuro do vinho, né, pessoal? Então eu acho que é muito relevante a gente pensar nesse grupo. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje a gente vai estar falando sobre os millennials, então, que é a geração aí que vai ser o futuro do vinho, né? Então, quais são as características dessa geração, comportamento e como que a gente tem que se adaptar para estar atingindo esse público. Bom, quem é a geração millennial, né? Os millennials, eles são as pessoas nascidas entre 80 e 2000, né? Eu tô nesse grupo. E é uma geração que ela já nasceu, né, no meio virtual. Então, diferente das gerações anteriores aí, que pegaram até a migração, né, para o virtual, mas a nossa geração ela já nasceu, então, nessa era tecnológica, né? Então, além, né, desse avanço tecnológico que a gente já presenciou desde sempre, aí, desde a infância, claro que aqui no Brasil, eu, por exemplo, só fui ter acesso ao computador já quase na minha adolescência, né? Mas, assim, em outros países esse avanço tecnológico já estava mais à frente, então essa geração, né, já tem acesso à tecnologia há mais tempo. Ao mesmo tempo, né, essa geração ela vem aí de uma prosperidade econômica, de uma facilidade em ter as coisas, né, uma facilidade material, né, graças a Deus a nossa geração já veio assim numa época melhor, né? A gente não presenciou a nível mundial, por exemplo, né, as guerras e tudo, né, que tiveram muita pobreza, enfim, muitas consequências assim, né, no cenário econômico. Então, é uma geração que já recebeu as coisas relativamente mais fácil, né? Então, a gente teve acesso, sim, a poder comprar, né, nosso poder de compra e tudo, né, realmente foi mais facilitado, né, não foi tão difícil, até quando a gente começa a conversar aí com nossos parentes, né, pais e avós, enfim, a gente vê que eles tiveram outra realidade bem mais sofrida normalmente, né, então, que bom, né, que a gente não precisou passar por isso, e, né, essa vivência ela vai influenciar e muito no nosso comportamento. Então, eu quero também trazer uns números, né, para estimular aí também quem pensa em trabalhar, né, olhar para esse público que até então não tem tanta gente olhando e que eu acho que a gente tem que começar todo mundo a olhar, na verdade, né. Em 2015, os millennials eles foram responsáveis por beber 42% do vinho consumido nos Estados Unidos. Em 2017, as compras de vinho online cresceram 33% em relação ao ano anterior. E é o grupo que mais compra via internet, né? Quem seriam? Os millennials. Eles são as pessoas que mais compram via internet. A gente sabe aí, né, que em meio até a nossa pandemia, por exemplo, as outras gerações tiveram que se adaptar, mas já era algo que os millennials já faziam, né? Eles já adquiriam, já compravam, né? Tudo que é imaginável na internet antes. Então, e pensando, né, que agora muitas empresas já migraram para o digital, né, e se ainda não migraram, vão migrar, né, porque para sobrevivência todo mundo vai ter que migrar para o digital, né, seja oferecendo seu produto ou serviço,
ou apenas tendo uma identidade, né, da sua empresa, do seu produto, né, no digital. A gente tem que estar, né, mesmo se é vendendo ou não, a gente tem que estar no digital. Então, porque a gente cria essa relação, né, mais próxima com o consumidor. Olá, pessoal que está chegando agora. Então, gente, realmente é muito importante, né, a gente enxergar esse público, porque além, né, deles consumirem muito pela internet, eles também são potenciais consumidores, né, que às vezes ainda não estão no mundo do vinho, mas que é uma grande oportunidade de trazer esse pessoal. Oi, Michi. Olá, Adri. Bom, e qual que é a limitação desse público, né? Pensando aí, né, nessa geração. Às vezes um limitante que tem é a questão, né, o fator econômico. Apesar, né, da gente ter nascido aí, ter passado menos perrengue financeiro, a gente ainda não tá no nosso auge, né, pensando assim em independência financeira, né, ainda é uma geração que tá mais jovem, né, então com certeza ainda vamos crescer mais um pouco. Então, se comparar com a geração anterior, né, que é a geração que também consome, né, outro perfil de vinhos, né, que depois mais à frente eu vou comparar a outra geração. A geração dos nossos pais, por exemplo, eles já têm, né, já estão numa estabilidade financeira nesse momento, né? Olá, pessoal. Mas o que acontece? Se a gente parar para pensar, né, que a geração que ainda está dominando o mercado, né, ainda não são os milênios, tá? Os milênios vão ser o futuro próximo ali, né? A previsão é de que até 2026 esse grupo dos milênios ultrapasse a geração X, né, que é a geração que está no comando agora, que é quem nasceu entre 61 e 81, tá? Então aí grande parte, né, provavelmente dos nossos pais estejam incluídos nesse grupo, né, alguns, né. Então esse grupo é o que está bebendo mais vinho no planeta no momento. Só que, o que acontece? É um grupo que já está com uma idade mais avançada, começa a ter problemas de saúde, então muitos não podem mais beber álcool, né, quando começa a ter certos problemas, e aí isso é um limitante, né, e é um outro estilo, né, de consumo esse pessoal. Então é um pessoal que olha já mais para rótulos, né, que é mais influenciado por críticos do vinho, enfim, eu vou chegar nessa parte. Mas é bacana pensar que os millennials, eles são pessoas que querem um consumo mais fácil, mais leve, né, sem regras. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, qual que seria, né, a ideia, né, quando a gente olha para esse público? Trabalhar com marcas mais divertidas, né, com marcas mais despojadas, e tem várias marcas que já estão fazendo isso, né, que já estão olhando para esse público porque já veem que realmente é um público que tem grande potencial, apesar de às vezes não poder ficar arcando, né, com produtos caros, né, eles consomem, quando eles tomam gosto, eles acabam consumindo bastante. E aí qual é a solução? Pensar em produtos mais baratos para esse público, né? Por exemplo, se a gente pensa em produtos mais baratos e produtos com bom custo-benefício, né? Por exemplo, um bag-in-box, né? O próprio vinho em lata, que nos Estados Unidos já é uma febre e aqui tá chegando, né? Com tudo, eu acho que vai realmente ficar, né? Que é uma tendência mundial, né? E é para essa geração, porque não adianta, né? O vinho em lata aqui no Brasil ainda tá um pouquinho... O preço não tá muito bom, né? Convenhamos. Mas aumentando a concorrência, né? Aumentando a demanda, a gente sabe que naturalmente vai baixar, né? Assim como é nos Estados Unidos, na Austrália, que esses vinhos são vinhos de preço super acessível. Né, pra gente aqui hoje, a nossa realidade de um melhor custo-benefício, se a gente parar para pensar, ainda é o bag-in-box, né? Então, são propostas interessantes para estar trabalhando com esse público,
tá? Então, desde embalagens econômicas, mas até próprios rótulos, pensar em, né, apresentação da garrafa, sendo no caso um vinho em garrafa, né, convencional. Então, um rótulo mais moderno, né, mais divertido, mais descompromissado, né, que não venha com tantas informações técnicas, né, que o milênio ele não está muito interessado nisso. Tá? Então, outro fator, né? Ontem eu fiz a postagem, né, do Robert Parker, né, o grande crítico dos vinhos, e, né, a gente sabe, eu partilhei ali, né, como que ele transformou realmente o mundo do vinho, né? A gente sabe do poder desse homem na indústria, né? E como que as pessoas começaram realmente a elaborar vinho para agradá-lo, né? Isso é uma realidade. Não foi porque ele pediu, né, nada disso, mas é que todo mundo queria, né, receber uma pontuação altíssima na revista dele, porque sabiam que ele tem muita influência, tá? Então foi algo natural que aconteceu. Mas isso aí, né, essas críticas, elas tiveram um peso enorme, e tiveram, né, para a geração anterior, né, que é a geração X que eu estava falando anteriormente, geração ali dos nossos pais. Essa geração agora dos millennials, né, a nossa, que eu tenho que me incluir, que às vezes eu não me vejo muito como millennial, mas tudo bem. A geração dos millennials, ela não liga muito para isso, ela não liga nada, na verdade, né, para especialistas, ela não quer saber de opinião de especialista, né, que as revistas do vinho estão falando, né, acham isso uma chatice, essa é a realidade, e não querem saber, pelo contrário, tá, se ficar falando muito disso, a gente vai acabar afastando, né, esses consumidores. Então é justamente o contrário. Então por isso até que eu falei que ele se aposentou numa hora boa, né? O cara é inteligente, né? Ele viu que já era a hora e que já não estava mais tendo tanta relevância, tá? As pessoas hoje, elas não ficam mais olhando muito os guias ali para estar comprando vinho, né? Exceto esse pessoal, né, mais antigo e tal. E eu até vejo, assim, por exemplo, né, eu tive colegas do mundo inteiro no meu mestrado, e eu tinha uma colega, ela era chinesa, e ela é, né, chinesa. E ela, assim, eu via que ela era muito preocupada com guias, com pontuações, com premiações, então ela ficava o tempo todo pesquisando, né, e ranqueando tudo que ela tomava e tal. Mas, assim, eu acredito porque é um país que também começou o consumo relativamente há pouco tempo, né? E eles se criaram ali, né? A referência deles é a escola francesa, né? Então, fazem tudo, né, que foi feito na França. Então, acho que por isso. Mas eu vejo, assim, que tirando, né, essa colega, os outros, assim, que todos tinha uma diferença de idade, mas todos ali basicamente dos milênios, né? Ninguém mais tinha esse comportamento. Então, as pessoas, elas se tocavam muito mais, né, em ouvir uma história, né, em se conectar com o produtor, se conectar com os valores, algo a mais que tinha por trás daquele vinho, do que uma pontuação, por exemplo. Uma pontuação não tinha peso nenhum praticamente para a maioria, tá, desse grupo aí da minha turma. Então, tô dando um exemplo, assim, real que eu vi, né, e sendo pessoas de diferentes países, diferentes realidades, né, então tinham várias pessoas que eram do velho mundo, né, que estavam acostumadas aí com vinho desde sempre, e vários do novo mundo também. E eu só via mais realmente esse comportamento, né, nessa minha colega da China. E realmente a gente sabe que os críticos, né, tanto o Robert Parker quanto a Jancis, eles têm um poder muito forte na Ásia, né, mas eu acredito que é um nicho muito específico, é um mercado muito específico, né, que não se aplica ao restante do mundo. Bom, então não vamos levar em consideração a opinião de especialistas, né, para esse público, tá? Então as vinícolas que ficam aí só trabalhando nas medalhas, nas premiações, que só se preocupam com isso, eu acho que vão ficar para trás, tá? Porque a geração X, ela tá ainda no comando, né, mas em breve não vai estar mais, e acaba que também, né, não só a questão de não poder muitas vezes, né, tomar vinho,
né, tem que reduzir o álcool por questões de saúde, acaba que também a situação financeira, às vezes, né, num determinado ponto da vida, às vezes a gente começa a ter outras despesas, né, até com a própria saúde ou com outras coisas, que acaba limitando um pouco, né, e aí a gente fica planejando aquela vida toda para curtir a aposentadoria, mas quando chega a aposentadoria, realmente você acaba gastando com outras coisas e acaba não usufruindo realmente da sua vida. E aí o vinho não vai ser uma prioridade, né, para essas pessoas. Então a gente tem que ser realista, né? Eu acho que a gente tem que pensar realmente até que ponto a geração X vai sustentar o mercado de vinhos, tá? Então eu vejo que tem muitos produtores, muitos, né, profissionais do vinho mesmo, só olhando para esse público e tá se esquecendo da geração milênio, né? E são eles que são o futuro. Então é uma grande oportunidade, tá? Então não é algo pra gente se desesperar, mas é algo pra gente enxergar essa oportunidade de mercado. Quais as estratégias, o que os milênios eles olham, o que eles dão valor, né, quando eles pensam num produto, num produto em geral, né, porque eu não estou falando só de vinho, tá? Mas o que eles valorizam? Eles valorizam a autenticidade, eles valorizam o valor que tem por trás, né? Os valores, as crenças, a experiência em si, a espiritualidade, a conveniência e a consciência, tá? Então, é totalmente diferente, né, da geração anterior, que era muito mais preocupada com essa coisa de status, né, bem, às vezes até meio raso, né, até a questão quando a gente vê tudo, né, na verdade, o turismo, a gente vê como que era o turismo antes, né, que é um turismo baseado só na venda, só, né, em comprar, um turismo raso, de repente, e hoje a gente já pensa no turismo de experiência, que conecta muito mais com a geração milênio. Então, por que conecta? Olá, Fabiana. Por que conecta? Porque esse público, ele tá atrás de experiência, ele tá atrás de sensações, né? Ele quer ver o que tem por trás daquela experiência, daquela marca, tá? Se ele se conectar com aquela marca, aí sim ele vai ser fiel, né? Porque ele tem que se identificar, tá? Ele escolhe muito. O Millennium, ele compra a ideia, né? Então isso é bacana. E essa questão da autenticidade eu acho fantástico, porque, poxa, você poder conquistar um público sendo você, sendo a sua marca realmente, né? Não fazendo algo só para agradar, né? Que era assim muitas vezes, o pessoal fazia algo só para vender. E esse público, ele capta quando é genuíno e quando não é, tá? Então não adianta você querer dizer que você é aquilo, porque eles vão ver que não é autêntico, tá? E aí dá o efeito reverso, né? Eles vão tomar pavor da sua marca e aí eles lutam pelos direitos deles, né? Vocês já sabem, né? Aqui, eles, eu digo eu também, né? Porque eu também tô nesse time. Bom, e, né, quando a gente pensa, né, eles não querem opinião de expert, ok. O que eles querem, então? O que vai contar, né? Como que eu vou trabalhar o marketing, já que eu não posso estar pensando nos experts, nos jornalistas, nos críticos de vinho, né? Que eles não vão dar ouvidos. A quem que eles dão ouvidos, né? Eles dão ouvidos à comunidade próxima, né? Tem muito forte esse valor, né, de trabalhar o marketing de comunidade, que a gente diz, né? Que é realmente... eles têm que ter aquele senso de pertencimento. Então, mesmo que você seja um produto ou um serviço, eles têm que se sentir parte, tá? Então, por isso é bacana da experiência também, né? Você realmente entregar uma experiência que envolva, né? E que eles se sintam participantes ativos, tá? Do seu produto. Então, por isso que tantos aplicativos, né, colaborativos funcionam hoje, né, que a tecnologia é toda pautada nisso, na colaboração. Por quê? Porque eles dão muito valor a isso,
né, a opinião de quem eles confiam. E eles vão confiar em quem eles conhecem, não vão confiar num jornalista, num crítico de vinhos que eles sabem, né, que muitas vezes aí o pessoal, né, esses guias e tudo, né, são comprados. Então, né, eles já não dão valor para isso. Eles vão dar até muito mais valor para uma pessoa, né, de repente eles não precisam conhecer, né, pessoalmente a pessoa, mas alguém que eles se identifiquem. Então, por exemplo, sei lá, se é um casal que está procurando, né, um destino turístico, não sei o que, você vai lá no TripAdvisor, você vai ver os comentários de casais, né, que você acha que batem, né, seus valores com, né, com os deles, enfim, a gente faz esse tipo de conexão, né, a gente, na hora, a gente já filtra. Não, esse aqui, ó, olha quem tá frequentando, não é pra mim, não, sabe, assim, então, é bem natural. Então, a gente tem que buscar fazer o nosso marketing, né, do nosso produto, do nosso serviço, baseado na estratégia de marketing de comunidade, né, e do marketing colaborativo, tá? Então, isso aqui eu falo, assim, gente, tanto para profissionais, quanto para aqui, por exemplo, no próprio Brasília Vinhos, para vocês terem uma ideia, eu trabalho esse conceito. Eu crio, eu formo embaixadores do vinho brasileiro, né? E a gente tinha um grupo que a gente partilha, né? Que a gente troca todas as informações. Isso é marketing de comunidade. As pessoas aprendem uma com as outras, né? Então, e fica algo muito mais confiável também, tá? Porque não é só a Carol que tá ali falando, né? Não é a Carol que é a dona da verdade e tá dizendo. As próprias pessoas vão trocando informações e vão tirando suas próprias conclusões, tá? Então isso é muito bacana. Não é querer deixar a pessoa na ignorância, tá, gente? Isso aí já passou, já faz tempo. Não combina com essa geração. Então vamos lá. Outra coisa que se a gente parar pra pensar, né? Mas o vinho, ele é uma bebida praticamente, né, artesanal, e os millennials, eles são totalmente tecnológicos. Será que eles vão dar valor para essa bebida, né? Ou tem que ser algo super high-tech? Como que tem que ser? Então, assim, eu acho que a questão da inovação, sim, a gente tem que inovar, a gente tem que se atualizar sempre, né, buscar tá melhorando, não dá realmente quem ficar parado no tempo vai se tornar obsoleto, né, eles não vão valorizar, porque você vê que desatualizou e não se preocupou também, né, de certa forma isso mostra um certo desleixo, né, e desprezo com esse público. Então, sim, tem que se inovar, mas eu acredito assim, não é que... Eu acho que a geração millennial, ela valoriza muito o artesanal, né? O artesanal bem feito, né? Não é artesanal que é uma desculpa para fazer as coisas nas coxas, né? Então, assim, quando é algo handmade mesmo, que é realmente feito à mão, pelo menos, eu valorizo muito, né? E como eu falei, essa questão da conexão, da história, da experiência, né, que vai conectar. Então, o artesanal, ele traz muito desse viés, né? Mas é muito importante você mostrar que, né, você não ficou parado no tempo, né? Você faz algo artesanal, mas usando, né, tecnologia. O vinho é artesanal por si só, né? Mas não que a gente não vá utilizar a tecnologia para estar elaborando, né, um produto melhor. Até as próprias embalagens que eu falei, né, para esse público, elas são totalmente pautadas na tecnologia, né, inovação tecnológica. Então, bag-in-box, vinho em lata, né, até algumas vinícolas aí, elas, né, para elas conseguirem estar elaborando vinhos nesses formatos, elas têm que ter um baita investimento, né, para conseguir estar adaptando a sua vinícola. Então, assim, é importante, tá? Eles valorizam muito. Então, não dá realmente para deixar ali naquela coisa que nem era feito no porão e deu, e tá contaminado e deu, e passou, que não vai colar, tá? Só assim. O vinho em si, né, que é uma notícia dura, né, trágica, o vinho em si, para a geração milênio, ele deixa de ser importante, tá? Então,
não é esse olhar todo poético que a gente tem do vinho e que a geração anterior olha muito, né, valoriza muito a bebida em si. A geração millennial, ela não dá esse valor assim, tá? Pra bebida em si, tá? Mas sim a experiência envolvida em beber vinho, em tomar vinho. E não é aquele ritual, tá? De ficar cheirando e tomando e ficar horas ali. Não é isso que eles dão valor. Eles dão valor à partilha, né? À confraternização, aos momentos que o vinho proporciona, tá? E não tanto a experiência de tomar vinho. Então, pessoal, é trabalhar outros conceitos, né? Realmente a gente tem que ter um outro olhar. Por isso que a gente ficar ali desprendendo horas, falando de, muitas vezes, de degustações técnicas de degustação, fazendo uma descrição enorme, né? Que nem o Robert Parker, né? Fiquei craque agora, já sei fazer todas as anotações do meu vinho, né? As 1001 maravilhas. E aí eu vou atender um turista, vou começar a falar sobre essas anotações, sobre todo o perfil, né, aromático, que tem todas as camadas do vinho. E eu começo a falar, meu Deus, se torna uma chatice, o turista nunca mais quer olhar na minha cara, né? Ele não quer nunca mais voltar e ele não vai me dar ouvidos. Ele quer tomar o vinho dele, ver a paisagem ali, curtir a companhia e deu. Essa é a realidade. Eu sei porque eu via muito isso no turismo, né? E já era algo assim, que às vezes até um público, sim, já com a idade ali no limite mesmo, né, do início da geração dos millennials. Então realmente é algo que imaginem as pessoas mais novas, né, porque eu também tô quase ali no limite, né. Então se parar pra pensar, as pessoas que são mais novas têm menos paciência ainda, gente. Eu via isso no meu mestrado, foi muito bom porque eu tive a oportunidade de conviver, né, com os millennials ali super novinhos mesmo. O pessoal não tem paciência para assistir uma aula mais, gente. É dura essa realidade, mas é verdade. A gente está acostumado a ficar sentado 4 horas assistindo uma aula, né? Tranquilo, pra gente é tranquilo, a gente cresceu assim. A geração mais nova já não tem mais paciência, ela começa a ficar inquieta, ela quer aulas curtas, tu tem que ficar interagindo, dando aulas dinâmicas para conseguir interter, sabe? Não dá mais para ser continuar com a educação no formato que a gente teve. Porque a educação ela é a mesma desde sempre, né? Se a gente parar para conversar com os avós, com os pais, o mesmo formato. E a educação, a escola do vinho, que a gente aprendeu, é nesse mesmo molde. É no molde para formar pessoas que se identificam com os críticos do vinho, a geração X, tá? A gente estuda pensando na geração X. Todas as nossas escolas de formação, né, as nossas técnicas, próprio, né, ou enologia, o sommelier, enfim, os cursos aí, W7, são todos focando nesse perfil de consumidor. E esse perfil de consumidor que vai sustentar a gente amanhã. Então, assim, é brabo. Ninguém ensina pra gente a como lidar com essa nova geração, né? Então, como que eu aprendo tanta informação? Não mudou nada, é verdade. E assim, a gente vai se nutrindo de tanta informação teórica, tanto, o solo daqui é assim, o solo daqui é assado, né? E você sabe tudo. Aquela região produz esse vinho desse... A pessoa, o millennial, ele não tem paciência disso. No máximo, ele vai lá conhecer a região e aí ele vai lá tomar o vinho e tal. Mas, assim, essas visitas, esses roteiros tradicionais, né, com esse tipo de conteúdo, não prende mais esse tipo de cliente, né? Ele pode ver uma visita no máximo, a segunda já tá de saco cheio, né? Então realmente a gente tem que se atualizar. E isso não é só pensando nos millennials, né, gente? Eu acho que realmente a gente tem que ter a mente aberta até para a geração X também, né? Porque assim, geralmente a geração X, ela já viajou bastante, ela já consumiu bastante, ela já, né, tem uma boa bagagem e uma boa litragem. Então a gente vai ficar sempre oferecendo da mesma forma, né, dando o mesmo discurso. A gente tem que surpreender, né? A gente tem que saber
como encantar e como que a gente vai encantar? É só trazendo algo diferente. E até na nossa abordagem, às vezes pode até ser a mesma informação. Porque eu tenho, minha uva... Então o que eu vou falar, Carol? Se a minha uva é tal, meu solo é tal, eu vou falar do quê? Você pode passar informação, mas é o jeito como a gente passa a informação, né? O formato é muito mais do que, né, a informação em si. E tem coisas sim que a gente vê que não são relevantes, tá? E a gente não pode ficar com esse apego, porque é importante pra mim, mas eu estudei tanto, mas a pessoa não quer ouvir aquilo, né? Infelizmente a gente tem que se adaptar, tá? Às vezes é duro, assim, né? A gente fica pensando, poxa, mas eu estudei tanto pra quê se a pessoa não vai querer ouvir, né? A pessoa, ela sai muito mais encantada se você proporciona toda uma experiência de storytelling, né? Contando uma história bem contada pra ele, do que você ficar falando sobre o solo, sobre a variedade da uva e sobre o estilo de vinificação. Ninguém quer saber qual foi o processo, entendeu? Então às vezes as pessoas perguntam até só porque acham que tem que perguntar, né, para mostrar que sabe. Ainda tem muita coisa assim que a gente vai mudando, né, no Brasil, né, que a gente ainda tá um pouquinho atrasado nesse quesito. Mas que a gente vê que essa geração é uma geração já que ela não liga muito para a opinião dos outros, ela não liga em ficar agradando, tá? Então, é um outro tipo totalmente diferente de consumidor. Ele não vai querer ficar mostrando que sabe, nada disso, que é totalmente diferente do outro perfil, né, que a gente tem e que a gente é educado para trabalhar, né? A gente aprende a trabalhar com esse tipo de pessoas, né, que tomam vinho em ocasiões especiais, né, em restaurantes, né, não tomam vinho assim em qualquer momento, numa praia, sabe, se eu quiser pedir um vinho num boteco, eu não posso, né, porque segundo a etiqueta e tudo. Mas já a geração milênio, ela quer mais isso, né, ela quer realmente ter acesso ao vinho, né, de forma... Aí que entra realmente é o descomplicado, tá? Não é o descomplicado que às vezes a gente fica usando esse termo e não descomplica nada. Mas é realmente o dar acesso, né, para eles tomarem o vinho. E por que, se a gente parar para pensar, o vinho rosé é o vinho queridinho dos millennials, né? Uma pela cor, né, pelo aspecto visual todo, que por si só, né, ele já é super apelativo e essa geração adora, né, tá tirando foto, postar no Instagram, né, enfim, por si só isso já vende bastante. Mas o que tem por trás do vinho rosé? O vinho rosé, ele é um vinho que veio para quebrar todas as regras. É um vinho que ele era odiado, né, no passado, porque tem a crença de que ele era só um subproduto, né? Que ele era feito ali com resto, né, praticamente, de vinho branco com tinto, misturava, era aquilo ali, era o vinho rosé, né, para desovar o estoque. Mas ele também ele era totalmente, sempre foi ali, né, depreciado. E agora ele vem com tudo, porque é um vinho que não tem regras. Se você quiser tomar um vinho, a gente toma muito vinho rosé com gelo, por exemplo, né? Tem várias pessoas tomam. O vinho rosé, ele veio assim, você não tem que ficar falando dele. Normalmente, as pessoas nem ficam fazendo muita análise descritiva do vinho rosé. Vocês já pararam para reparar? A gente até na própria escola, a gente não aprende assim, não dá ênfase no vinho rosé. É só no branco e no tinto. Então... Claro, vê alguma coisinha, né, do rosé, mas não tem, assim, aquele trabalho todo que tem o vinho branco e o vinho tinto, né? Então, justamente por isso, ele tem uma nuance incrível, muito grande, muita possibilidade de cor, de estilo, né? Tem para todos os gostos, né, o vinho rosé. Então, vários tons, né? Então, intensidade de cor. É aquele aroma mais frutado que agrada muito, que é super fácil de tomar, né? E não tem, assim, né, essas regras, né? Que realmente é o que dificulta ali nos outros vinhos. Então, é um vinho que até os franceses eles chamam de vinho, né, da liberté, o vinho da liberdade. E o que mais, né, é uma palavra, eu acho que para descrever a geração dos millennials, eu acho que é liberdade.
né? Liberdade de expressão, liberdade de tudo, né? Todos os quesitos, eles querem liberdade. Sem contar que a cor rosa, né, também tinha esquecido desse detalhe, a cor rosa, ela é uma cor também que, né, já é, tá, agora hoje todo mundo usa rosa e não sei, sabe, aquela cor já realmente de direitos iguais, se parar pra pensar, né, às vezes a gente não leva essas coisas em consideração, mas tem muita coisa por trás, né, de uma escolha, deles se identificarem tanto com esse vinho, né, então é por isso, né, por essas e outras, né? Mas porque também o vinho rosé é fantástico, né, gente? Eu sou super fã também. E assim, é um vinho que dá também, não é só para verão, né? Cada vez mais a gente vai vendo o pessoal consumindo também, né? Sem ser no verão. Então é muito bacana, é super versátil. A harmonização dele, ele harmoniza, né? Com muitas coisas e com muitas comidas que os jovens gostam, né? Tipo, comida japonesa, frutos do mar, né? Então, realmente tem vários motivos. Então, a gente pensar, né? Já pensa no produto que agrada esse público. Vinho rosé. E aí, o teu vinho tinto, o teu vinho branco tá indo nessa proposta? Ou tá indo muito fora, né? Ou você ainda é aquela pessoa que odeia vinho rosé, que vinho rosé é vinho de mulher, né? Aí o negócio tá complicado. Bom, gente, então, o vinho rosé, né, tem muito também a pessoa não fica, né, como eu falei, fazendo análise. A gente não toma o vinho e fica, ai, o que eu tenho que achar aqui nesse vinho, né? É aquele aroma frutado, né? Geralmente muita fruta vermelha e ninguém fica descrevendo, né? Por quê? Porque essa geração ela se sente excluída, tá? Quando ela não sabe ficar fazendo descrição do vinho, né, falando, usando as palavras ali, primeiro que ela nem quer, né, usar esse tipo de vocabulário, né, e aí então, bom, que ela não vai se sentir bem, né, então é se sentir excluído, e como eu falei, né, para eles é muito importante o senso de comunidade, né, a gente quer se sentir pertencente. Ó, eu trago aqui no canal, por exemplo, a ideia, né, que eu sempre falei, eu não sabia que eu era multipotencial, né, e eu sempre falo, eu descobri isso recentemente, eu sempre me sentia um peixe fora d'água. Quando eu descobri que eu era multipotencial, gente, pra mim foi uma coisa igual ganhar na Mega Sena. Por quê? Porque eu vi que tinham outras pessoas iguais a mim, né, senso de comunidade, tá, é isso. E assim como já várias pessoas viram o meu vídeo e falaram, nossa, eu sou multipotencial, e aconteceu a mesma coisa. Né? Isso eu tô dando um exemplo, né, de algo assim que me conectou com outras pessoas. Mas assim, a gente tem isso pra tudo. A gente precisa se sentir pertencente, tá? Então, isso é geração millennium, né? A gente tem que fazer parte do grupo. Seja por, né, igual eu vejo muito aqui o pessoal, os enólogos, eles se juntam com os enólogos, né? Então, isso é pertencente do mesmo grupo, né? Seja profissional, seja por gosto, sei lá, né, ou uma crença espiritual, né, qualquer coisa. A gente tem que se sentir, tem que estar conectado, tá? Então, isso é muito importante. E outro valor que é muito importante, né, é o sentido, né? Como eu tinha falado, promover experiências. O que tem por trás de promover experiências? As sensações, os sentidos. A gente tem que trabalhar muito os sentidos. Hoje, o consumidor, ele não é mais um espectador, tá? Ele tem que ser um participante ativo. Então, mesmo se eu, por exemplo, eu trabalho com educação, eu tô aqui dando aula, né? Eu tenho um curso, eu tenho que cobrar essa participação, essa troca, sabe? Tem que ser algo ativo. Não dá pra ser algo... Eu tenho uma experiência de enoturismo, então eu vou ficar ali fazendo tour, falando, né, o meu roteiro, e a pessoa não participa, ela fica só ouvindo. Não dá mais pra ser assim. Então, ele tem que ser a primeira pessoa, né? Tem que estar em primeira pessoa, ativa e participante. Então, isso aí também vai se aplicar na hora de estar tomando um vinho. Tá? Ele não pode ser só um espectador em que eu fico dando a minha opinião, falando, né, que o vinho tem aroma disso, não sei o que, e ele tá ali só ouvindo. Não dá, não funciona para esse público, tá? Então,
Se ele não tem um domínio, ele vai se sentir excluído, ele não vai se sentir à vontade de participar e de usar esse mesmo vocabulário, tá? Tem que ser algo que ele tem que se sentir à vontade de usar o vocabulário dele, sabe? E assim, gente, eu fico vendo uma coisa, que essa ideia de ficar muito pautado em ficar descrevendo muito o vinho, né? A gente deve ter tido muita influência do Parker. Mas, por exemplo, na França, eu via, nas visitas que a gente fazia, ninguém ficava falando dos vinhos lá em Bordeaux. Tipo, ai, tem aroma disso, corpo daquilo, ninguém falava. O pessoal na vinícola, tá? Eu tô falando, o pessoal da vinícola. Eles provavam vinho. O que eles diziam? Tava equilibrado. É isso que importava. Se o vinho era equilibrado ou não era. É isso que a gente tem que saber descrever e reconhecer. Não ficava inibindo as pessoas dizendo que tinha aroma disso, daquilo outro, que a pessoa, poxa, eu não tô sentindo nada, já fica se sentindo uma bosta, né? Então, olha a diferença. Quando que aqui a gente faz isso? Né? A gente não faz isso. A gente fica lá, né, já usa um monte de descritores e tudo. Então, assim, você dizer, o vinho tá equilibrado, pô, se a pessoa consegue identificar que o vinho tá equilibrado realmente, né, a gente educar a pessoa nesse sentido, né, dela saber reconhecer quando tem uma acidez, poxa, tá um pouco demais ou tá faltando, né, esse tipo de coisa, falar com as palavras dela, a astringência, falar dos taninos, olha, né, você faz as associações, né, com palavras do dia a dia, com a banana verde, com o caqui, poxa, você tá sentindo essa astringência, tá um pouco, tá incomodando e tal. Usar esses vocabulários, né, esse vocabulário com esse público, né, uma coisa super fácil, tá, e simples, não fica querendo, né, criar rodeios, porque não adianta, não é a mesma linguagem da geração X, né, que essa sim gostava de saber, de dominar todas aquelas palavras difíceis para estar descrevendo um vinho, né, de chamar atenção, mostrar que sabia usar os termos corretos, né, de mostrar que estava sentindo aquele aroma e que ninguém mais estava sentindo, só ela. Então, para eles isso não tem valor, tá? Então você vai ainda ficar bancando uma de palhaço. Então não é bom mesmo, não tem como. Agora, se você trabalha com foco no público da geração X, né, aí é outra coisa, né, diferente, aí você realmente tem que continuar com essa estratégia, mas é o que eu falei, né, isso não vai durar muito tempo, essa geração em breve, né, vai entrar em extinção, né, então a gente já sabe. Que mais que eu posso ver? Então, né, no próprio Brasil a gente vê, né, bastante disso, né, que a gente tem esse perfil, a gente está aumentando muito o consumo de vinho, né, e eu acho que é também, né, por essa forma, mas tem muita gente trabalhando, né, em estar facilitando a vida, em estar oferecendo uma experiência mais descomplicada, né, um vinho mais fácil de ser tomado também, né, que isso também tem a ver, né, para esse público. Não é só o rótulo em si, né, só o design da garrafa, né, também conta porque eles também são muito fissurados no visual, mas é em ser um vinho fácil, né? Um vinho que ele pode estar tomando ali com os amigos em qualquer ocasião, né? Em qualquer momento, tá curtindo e sem estar preocupado com o que ele tá tomando, né? Ele só quer uma bebida para acompanhar ali aquele momento. Então já tem várias empresas, né? Várias vinícolas que já estão pensando nesse público, tá? Então a gente tem que realmente é esse o foco, tá? No Brasil a gente já tá, né? Já tá tendo uma boa visibilidade, a gente vê, né, que tem realmente a geração dos milênios tá aumentando o consumo de vinho, né, a gente tem um cenário aí promissor, né, que eu acredito que vai aumentar ainda mais se a gente trabalhar nessa proposta, né, nessa linha, nessa forma de comunicar, né, e de estar oferecendo nossos produtos e serviços. Bom, pessoal, seria basicamente isso, né, que eu teria para falar. O que a gente... Vou dar só mais uma acrescentada aqui. Além dos vinhos, por exemplo, né, quando a gente pensa... Tá, eu falei que é um público que já nasceu no mundo tecnológico, né? Então, se você trabalha com serviço, né, pensando que eu falei um pouco de exemplo para vinícola e tal, mas para quem tem serviço, que serviço que a gente poderia estar oferecendo para essa geração? Se a gente pensa, por exemplo, num restaurante,
né, que eu tenho lá, né, minha carta de vinhos. Isso aí é uma coisa, olha, será que esse público vai continuar seguindo aquele mesmo formato de uma carta de vinhos tradicional que a gente tem hoje? Será que ele vai se atrair por aquela carta super, né, fancy e super, né? Eu acho que não, né? Claro que a gente vai ter uns ou outros ali no meio, né, da geração, claro. Mas, assim, a grande maioria não vai conversar com esse tipo de material. E por que não pensar, de repente, numa carta de vinhos digitalizada, né, ou num próprio aplicativo, né, do teu estabelecimento, né, com sugestões de harmonização? A gente tem que pensar para frente, né? Tem que colocar a tecnologia a nosso favor. Não dá para ser aquele material, né, que funciona para outra geração. Então a gente tem que conversar como que é o material, né, que esse público gosta de estar vendo, de estar acessando. É um material digital, né? Ou se não é digital, tem que ser algo com apelo visual muito grande, né? Tem que ter muita imagem, né? Não dá para ser aquele monte de texto convencional, né? Como que é a nossa carta de vinhos hoje? É uma lista. É uma lista que você só vê o nome, você só vê a região, você só vê isso. E esse público? Vocês acham que ele vai conseguir comprar ali? Tu acha que ele vai querer chamar o sommelier pra tá pedindo? Não, ele vai pegar e vai tomar uma cerveja, né? Que é mais fácil. Então, assim, se a gente não coloca até os próprios drinks, né? Que eu acho que são fundamentais ali pra gente estar trabalhando com a geração dos millennials. Drinks à base de vinho, à base de espumante, a gente sabe que funcionam muito bem. Até lá em Portugal, por exemplo, né, tinha o Portonic, né, que era um drink à base de vinho do Porto para os jovens, né, para atrair os jovens, porque os jovens estavam reduzindo muito o consumo de vinho. Então, pensar nesse estilo, né, e aí você já coloca fotos, né, ilustrando mesmo o vinho. Tá, e aí eu tenho os vinhos, como que eu vou fazer fotos, né, poxa, gente, a gente tem que conectar realmente, tá, e colocar foto dos momentos, não é ficar colocando a foto da garrafa, tá? Porque isso aí também não vai agradar nada, né? Não adianta nada, tá? Então eu botei uma foto, botei a foto do rótulo. E essa pessoa vai continuar sendo grego para essa pessoa. Então, assim, foto de momentos, de grupos de pessoas tomando, sabe? Jovens, coisas assim. E uma linguagem, até de repente um formato mesmo de apresentação da carta diferente. Algo não precisa ser aquele formato meio de livro, sabe? Pensa em algo diferente que vai surpreender, né? Eu acho que é muito mais interessante pra gente pensar. E os próprios aplicativos, né? Também a gente, pra quem é mais realmente aí da tecnologia, é algo que a gente vê que funciona muito. Mas aí pensando no quê? Pensando em algo colaborativo, né? Algo com a opinião dos outros, né? Realmente, né? Que nem a gente tem, por exemplo, o Vivino, né? Que funciona super bem também por isso. Então não é só a opinião, por exemplo, da Carol. A Carol é uma especialista em vinhos e ela vai ficar dando a opinião dela. Eles não compram mais esse tipo de coisa. Então eles não vão baixar um aplicativo meu, por exemplo, particular, ou de um outro profissional do vinho para ficar seguindo, tá? Então é muito mais sobre, eu vou ver aqui se meu amigo tomou esse vinho, o que ele achou. Então é muito mais sobre isso. Então é isso que a gente tem que fazer, ter essa... É uma boa de uma virada de chave, né? Porque a gente tem que realmente se conectar, né? Se conectar com esse consumidor. Então, bom, pessoal, acho que já dei algumas ideias aí pra vocês, né? É um público que eu acho que a gente tem que pensar com muito carinho, não dá pra passar despercebido porque são o nosso futuro, né? Então não dá pra ignorar. Tá bom, pessoal? Obrigada aí pela presença de todos. E para quem não acompanhou desde o início, eu vou deixar aqui salva, tá bom? Às 8 horas hoje eu tenho uma live, né, com a enóloga Cris Rota, e a gente vai estar falando aí sobre, né, toda uma trajetória aí, como que é, né, a vida de uma enóloga, tá bom, pessoal? E na semana que vem tem a estreia aí do curso Sabotadores do Vinho que eu venho divulgando, na segunda-feira às 8 da noite. Então tá, gente, obrigada, um abraço!